8h05 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Tem um ruídozinho aí, não sei se... Agora sim, ok, acho que acabou. Voltamos e o Folha no Ar, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Volto com o Arnaldo Neto, hoje conosco, e a gente está recebendo aqui o comandante Wellington Levino, da Guarda Civil Municipal de Campos. Arnaldo, volto com você, tem várias perguntas aí no grupo também, inclusive uma que você já fez, né, é também uma das que a Silvana Venâncio já havia colocado lá no grupo também, que é essa questão da Guarda Civil armada, né? E que é o assunto que gera essa demanda toda. Mas, Arnaldo, se você me permite, me lembrei aqui, no bloco anterior eu perguntava ao comandante se ele tem um prazo definido ou em mente, ou uma ideia de estimativa, 1 ano, 2 anos, 6 meses, para que a guarda esteja apta, a partir daí a estar autorizada a fazer o uso, o porte da arma, o comandante? Esse prazo é uma coisa que, como eu falei, o prazo vai depender da estrutura. O que eu tenho de estrutura para esse servidor? O que eu tenho de estrutura para fiscalizar esse servidor, para ele não utilizar de maneira errada esse equipamento? O prazo vai dizer isso daí. Hoje, como eu falei, já está pronta a legislação para ser encaminhado. Sendo encaminhada toda a documentação, sendo aprovada pela Câmara, toda essa etapa, vamos encaminhar para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai fazer um checklist, vai fazer um check-up com relação ao que o município tem, para poder autorizar. É uma coisa que eu não posso te garantir que seria com 6 meses. Pode ser que com 6 meses eu consiga estar botando primeira turma para poder ser qualificado para poder atuar armada. Pode ser com 4 meses eu consigo fazer isso. Pode ser também que com 1 ano. Porque eu não vou correr o risco de botar uma estrutura armada sem a qualificação ideal. Eu não quero expor a minha instituição a isso daí. Eu quero colocar a Guarda Municipal realmente, de fato, preparada para poder atender a armada. Por enquanto, nós vamos estar atendendo com armamentos químicos e não letais. Mas eu pretendo, antes de sair do comando da guarda, eu quero entregar a guarda armada para o município. Eu não quero sair daqui e deixar a guarda desarmada. Isso aí é um projeto do prefeito, é uma demanda do prefeito e é também um projeto meu. É um projeto da instituição. Hoje nós temos que ter a guarda armada. Se eu quero segurança para mim, para o meu familiar, eu tenho que ter uma guarda armada e preparada para atuar. Vamos lá, vamos passar um pouco então da questão de... Eu sei que, como eu estava falando com o Levino aqui no intervalo, se a gente ficar na Guarda Armada, a gente faz o programa inteiro só de intervenções com relação a isso. Mas vamos avançar um pouco para a questão de trânsito também, que é outra demanda muito grande, né, da atuação da Guarda no trânsito. Então, vamos começar com uma denúncia que eu recebi há pouco tempo, Levino. Eu queria que você pudesse explicar a gente como que isso funciona. Na área de desembarque de passageiros nas rodoviárias, tem motorista particular reclamando que às vezes ele vai levar um filho, vai levar um parente para a rodoviária e vem sendo abordado como se fosse Uber, que Uber não poderia parar em determinada área para deixar passageiro ou não, aquela área seria somente para táxi. Existe isso? Existe uma proibição de carro de passeio, carro particular parar em determinado local para deixar passageiro para embarcar em ônibus? Olha só, o local já diz embarque e desembarque. Quando o condutor ele vai deixar o filho, ou a esposa, ou o pai, numa área de embarque e desembarque, e fica aguardando essa pessoa embarcar no coletivo que ele vai entrar, ou então no ônibus de viagem, ele está errado. Existem os locais para estacionamento, existem os locais para embarque e desembarque, e existem os locais que é exclusivo para os ônibus.
O ponto de ônibus é para o ônibus, não é para o carro particular. O carro particular, ele tem um local destinado para embarque e desembarque. Vamos pegar aqui a rodoviária do Shopping Estrada. Ali tem um ponto de táxi, de um ponto. Aí ele tem uma área, uma área para o condutor entrar, desembarcar o seu passageiro, até mesmo o Uber, ou outros táxis, ou o pai que vai levar o filho, ele tem uma área para ele entrar, desembarcar e sair. Se ele tem essa área para desembarcar e sair, por que ele vai botar no ponto de ônibus? Por que ele vai botar no ponto de táxi? Na rodoviária Roberto Silveira também. Ela tem pelo lado de fora ali uma área que é para poder embarcar e desembarcar. Aí o condutor vem, estaciona o seu carro e vai acompanhar o seu ente até o embarque do seu ônibus. Ele está ali, está tirando o direito de outras pessoas. É garantir que outras pessoas tenham o mesmo direito. Ela não está impedindo a pessoa de parar ali para embarcar e desembarcar. Ela está garantindo que outras pessoas também têm o direito de embarcar e desembarcar. E não seja um privilégio de alguns. Nogueira. Não, e eu entendi a pergunta do Arnaldo, mas mesmo no caso aí, pode estar acontecendo essa abordagem só com o desembarque, comandante, ou com o embarque. Isso acontece? E se acontece, não. Não, a orientação e a legislação diz que se o local para embarque e desembarque, o condutor tem direito de embarcar e desembarcar. Ele não tem direito, muitas das vezes, de ficar esperando um passageiro que está chegando na capital. Teve uma ocasião, teve uma ocasião que eu estava atuando, aí o rapaz estava no local de embarque e desembarque, uma fila de carro atrás dele querendo embarcar, eu fui perguntar se ele estava precisando de alguma ajuda. Ele falou que ele só estava aguardando o filho dele que tinha passado em Serrinha. E ele estava ali só aguardando o filho, que tinha passado por Serrinha, o ônibus tinha passado por Serrinha. Então, se ele fosse esperar o filho dele ali, a fila de carro estava atrás dele. Qual o direito que ia ser garantido para essas pessoas que muitas vezes estavam já com seu familiar e poder recolher, ou então o passageiro para recolher? Então, quando a guarda aborda, muitas das vezes não é nem para notificar, às vezes para orientar a pessoa para não ficar parada ali, para garantir o direito de outros e não o privilégio de alguns. Porque a informação que eu tive é porque o meu áudio falhou um pouquinho, por isso que eu pedi ao Nogueira para levar aí. Mas a informação que a gente teve é que isso estaria acontecendo com todos os veículos na parada, porque estariam abordando como se fosse Uber e Uber não poderia parar. Aquela área é destinada inclusive para Uber, então não há problema nenhum quanto a isso. Não tem problema nenhum. Não tem qualquer outro aplicativo, né? Só porque Uber é mais popular. Qualquer veículo que esteja transportando um passageiro. É uma área para embarque e desembarque de qualquer veículo. Não é proibido para Uber, não é proibido para táxi, não é proibido para carro particular. É um direito garantido para todos. Essa questão de ordenamento de trânsito, né, Devino? Acho que é um desafio complexo na cidade do tamanho de Campos, né? Como que você avalia essa parte de atuação justamente na questão de ordenar o trânsito da maior cidade do interior? É um desafio tanto? Como funciona a preparação dos agentes da guarda para atuarem como fiscais de trânsito? Realmente é um desafio mesmo. E esse desafio, ele tem que ser superado. Se fosse fácil, outra pessoa ia sentar aqui para poder fazer. E, como eu falei, nesse período que nós estamos aqui à frente da Guarda Municipal, uma das nossas bandeiras, nossas etapas, nossa meta é capacitar o servidor para atender em todas as esferas. Eu não estou capacitando o servidor para ele atender só na segurança dos logradouros, das praças, fazer o policiamento. Eu estou capacitando o servidor para que esse servidor, mesmo não sendo do grupamento de trânsito, ele vai estar na rua e vai atender também no trânsito. Não vai existir mais aquela questão que o servidor que trabalha no PO, no serviço preventivo, não atua no trânsito. Hoje, a nossa etapa, o nosso projeto, a nossa demanda, a nossa qualificação é para esse servidor atender em todas as esferas. Seja ele do trânsito ou não, ele é obrigado a atuar
também para melhor fluir o trânsito da cidade, também para poder melhor atender a população, para fiscalizar. Se tiver um sinal quebrado e tiver necessidade de intervenção da guarda, ele tem que ficar ali também para poder fazer essa intervenção. Se tiver uma notificação para ser aplicada, ele tem que parar e notificar. Se tiver que orientar de qualquer forma, ele tem que estar capacitado e preparado para atender. Não adianta nada também eu pegar o servidor que estava há 20 anos no posto fechado, como nós temos aqui, servidores que estão 20, 22 anos, que estão dentro de um posto fechado só, tomando conta de paredes, de portas e janelas, e botar ele na rua para trabalhar, que ele não vai saber trabalhar. É por isso que nós estamos tirando ele desses postos, colocando ele na sala de aula, para depois colocar ele na rua para trabalhar. Que aí nós vamos ter o ideal, ou próximo do ideal, porque nós sabemos que o ideal é um sonho que muitas vezes não vou conseguir realizar. Mas próximo ao ideal, você pode ter certeza que nós vamos colocar. E tem uma pergunta aqui até interessante. O Marcelo Pereira complementa aqui, o comandante. Esse tipo de abordagem não ocorre na rodoviária. O embarque e desembarque é garantido a todos. Até naturalmente ele deve ser também guarda municipal. Mas tem uma pergunta aqui do Rogério Bacchini, também sempre participa conosco no streaming. A Guarda Civil Municipal possui algum projeto educacional voltado e aí para a educação patrimonial e de trânsito nas escolas do ensino público? Eu me lembro bem que tinha até uma viatura de visita às escolas, né? Eu não sei se essa viatura existe ainda, se tem projeto para retomar essa viatura, caso não tenha. E aí inclui-se essa pergunta do Rogério, o comandante. Então, ainda existe a Ronda Escolar. A Ronda Escolar é um projeto que ela é contínua, é constante, porque nós temos que preparar as nossas crianças para não corrigir os adultos amanhã. Então, a Ronda Escolar ela trabalha com palestras, ela trabalha com acompanhamento nas escolas. Hoje, a sua demanda, por conta da pandemia, pela falta das escolas, sim, ela não deixou de existir. Ainda existe a Ronda Escolar. Hoje, a Ronda Escolar, ela trabalha, ela continua fazendo seu trabalho junto às escolas, porque as escolas não pararam. Existe a pandemia, existe a escassez geral, mas a Guarda Municipal se faz presente nas escolas. Quando nós sabemos que existem diretores, existem professores que ainda frequentam as escolas, então a Guarda Municipal tem que estar ali. Hoje, essa Ronda Escolar, ela se faz presente ainda nas escolas. E é uma coisa que é uma bandeira que nós temos que levantar sempre. Capacitar os nossos alunos, falar com eles sobre trânsito, falar com eles sobre meio ambiente, falar com eles sobre segurança viária, porque aí isso aí é levado pela Ronda Escolar. A Ronda Escolar é um dos projetos mais brilhantes que a Guarda Municipal tem. Não é uma segunda opção, é a primeira opção. Porque a primeira opção é aquela questão de você trazer para perto as crianças, mostrar para ele a verdade, mostrar para ele a realidade, ensinar, educar, porque muitas das vezes, quando a criança dentro do carro, na sua cadeirinha, ou então no banco de trás ali, e o adulto avança o sinal, ela repreende: olha, o tio lá da escola falou que não pode avançar o sinal. Isso daí é importante, porque a gente massificando na cabeça da criança que aquilo ali é errado, ele, quando se tornar o adulto condutor, ele não vai fazer. E com relação a Marcelo Pereira aí, Marcelo Pereira, ele é um guarda municipal nosso, ele atua na rodoviária Roberto Silveira, e ali a orientação que ele tem realmente é essa aí. É um direito para todos, só não pode fazer como estacionamento. É um direito de todos chegar, embarcar e desembarcar, e não pode fazer como estacionamento. O estacionamento tem os locais apropriados para isso. Levino, agora falando ainda sobre essa questão de trânsito, vamos falar sobre ordenamento de trânsito, que é um processo que está acontecendo no município. Eu quero ouvi-lo, né, e qual a sua participação nisso. Quando eu falo desse ordenamento, é a questão do centro, com áreas novas de estacionamento, com possível rotativo, que isso aí cabe ao IMTT, que está desenvolvendo esse projeto.
mas eu queria sua avaliação, enquanto comandante da Guarda, como que você vê essa movimentação do poder público de criar essas áreas de estacionamento, de como vai ser essa fiscalização? Você acha que a Guarda vai precisar participar desse processo também? Como que vai ser isso? Como eu falei lá no início, a Guarda Municipal é o primeiro servidor em contato com a população. Então, querendo ou não, quando esse projeto estiver em prática, o primeiro servidor do município em contato com esse usuário vai ser a Guarda Municipal. Então, de fato, ela vai participar, sim, nessa demanda, ela participa no controle viário, ela participa nos projetos de mobilidade. Então, ela tem que estar ali na rua, presente, ela tem que estar preparada, como eu afirmo sempre, tem que estar preparada, ela tem que atender. E com relação à minha visão a esse projeto, eu vejo que é uma coisa necessária. Porque em todos os municípios mais desenvolvidos, nós encontramos ordenamento. Hoje, quando a gente vê pessoas estacionando veículos para vender na rua, o camarada vem ali e ocupa uma área de estacionamento para fazer venda de veículos. Ele está tirando o direito de outros. Ele está tirando o direito daquela pessoa que quer ir ao banco, que quer ir ao médico, que quer ir a uma loja, que vai fazer aquela parada, aquele estacionamento ali rotativo. Então, isso aí é uma preocupação muito grande, que é de deixar esse espaço sem nenhum tipo de controle para ser usado de qualquer maneira. Temos que ter o controle, temos que ter uma rotatividade, temos que garantir o direito a todos, e não o direito a uns ou ruins. Esse direito tem que ser coletivo. E a Guarda Municipal está aqui para garantir isso. A Guarda Municipal está aqui para poder atuar em diversas áreas, seja ela no meio ambiente, seja ela na rota escolar, seja ela na fluidez de trânsito, seja ela no controle viário. A Guarda Municipal está aqui. E eu quero a Guarda Municipal preparada para atender em todas essas etapas. Eu não quero uma Guarda Municipal apenas guardada, apenas sem a sua finalidade, sem um objetivo. A Guarda tem que ter objetivo. O objetivo da Guarda Municipal é atender a população em diversas áreas. A Guarda, quando você vai pegar a lei que rege a Guarda Municipal, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela é ampla. Ela foi até questionada pela sua amplitude. A Guarda Municipal hoje ela prende flagrante delito, ela atua no trânsito, ela atua no meio ambiente, ela faz policiamento preventivo. Aí quando a lei entrou em vigor, muita gente se espantou com a abrangência da lei, mas só que a lei só garantiu aquilo que a Guarda faz. Há décadas a Guarda Municipal atua nessas áreas. Há décadas a Guarda Municipal atua no trânsito, atua no meio ambiente, atua no policiamento preventivo, prende flagrante delito. Então a lei só ratificou aquilo que já existia. Então não tem que ter espanto. E a Guarda Municipal tem que estar na rua, tem que estar atuando, tem que estar na mobilidade, tem que estar em todos os projetos do município, porque ela é o primeiro servidor do município para atuar. Assim, é óbvio que é impossível que o contingente, qual fosse o contingente, estivesse presente em todos os locais ao mesmo tempo, né? Mas pontos estratégicos, né? Vocês devem desenhar pontos estratégicos e tem que ter agente em todo momento. Campos tem um número de condutores e infratores muito alto, é uma pergunta, é uma questão porque normalmente a gente vê esses dados de recurso quando são levados à junta de trânsito e aí sai lá os que são indeferidos, os que são deferidos. Né? Na sua avaliação, há um número muito alto de infrações no município? Pergunto isso porque muita gente fala de uma indústria de multas, né? Até mesmo o próprio presidente da República já usou muito essa expressão ao falar, por exemplo, sobre os radares e diminuiu bastante. Aqui na nossa BR-356, então, no Campo João da Barra, eram 12 e tem 2. Diminuiu bastante. Mas estou falando na canetada do próprio agente do guarda que vê a irregularidade. Há um número muito alto em Campos? Olha, eu vejo que tem um número muito alto de infratores. As notificações elas só existem porque existe infração de trânsito. Se o condutor não cometer infração de trânsito, irregularidade, não vai ter um agente para notificar. As notificações, elas muitas das vezes, na abordagem, o guarda municipal, como essa de estacionar em local proibido, o agente chega, orienta e pede para retirar. Muitas das vezes nem notifica. Onde o Código de Trânsito ele diz que notificação e sanar a irregularidade. O Código de Trânsito coloca que primeiro notificar.
depois sanar a irregularidade, seja por remoção pelo próprio condutor ou remoção pelo depósito público, pelo guincho. Eu me preocupo com essa quantidade de multas. A quantidade de multas pelo uso celular, pelo avanço de sinal, por transitar sobre calçada, estacionar sobre calçada, porque quando você estaciona o veículo sobre a calçada, quando o pedestre tem que passar na rua, aí ele está ali correndo risco de ser atropelado. Então, a Guarda Municipal, quando faz essa notificação, a minha preocupação não é o número elevado de multas, é o número elevado de infratores que estão fazendo irregularidades, colocando em risco a minha vida, a sua vida, dos nossos filhos. Essa é a minha preocupação. Quando o camarada avança o sinal, muitas das vezes falando ao celular, ele nem percebe que avançou o sinal. Aí ali ele vai colidir com outro veículo, onde tem uma família inocente que vai perder um seu ente ali, perder um filho, perder um neto ou perder um pai. Essa é a minha preocupação. O número de multas, ela se dá pelo número elevado de infrações. Então, a minha preocupação não é com o número de multas. A minha preocupação é com o número de pessoas que insistem em cometer irregularidades. E a Guarda Municipal está aqui presente na rua para poder atuar nessas áreas. Hoje, como eu falei, o Guarda Municipal está na sala de aula se preparando para amanhã ele estar nesses pontos estratégicos. Porque quando ele tiver nesses pontos estratégicos, muitas das vezes, o camarada ele vai deixar, o condutor infrator, vai deixar de cometer aquela irregularidade. É isso que eu quero. Muitas das vezes, a presença do guarda, que vem no escalonamento da segurança pública, que vem na escala de uso progressivo da força, a presença desse servidor vai inibir o condutor infrator de cometer aquela irregularidade. Mas eu quero botar o guarda na rua preparado. Eu não quero só botar ele na rua ali como um fantoche, como um boneco de posto. Eu quero o guarda na rua preparado com visão técnica para poder atuar. E não apenas como um servidor fantasiado ali. E aí sim, nós vamos diminuir o número de infração. Mas não porque o guarda deixou de notificar. Vamos diminuir porque vai diminuir o número de infrações cometidas. Aí nós vamos chegar ao próximo, ao ideal. Como eu falei, o ideal é um sonho, que muitas das vezes a gente não vai conseguir realizar. Agora, com relação a essa questão de trânsito, né, eu fiz essa pergunta para ver qual era a sua percepção em relação a se tem muitos infratores ou não. E você já falou anteriormente na questão da guarda nas escolas, incutindo isso na cabeça das crianças para tentar mudar o trânsito. Você acha que tem mais ações que podem ser desenvolvidas para tentar mudar esse hábito de tantas irregularidades no trânsito na cidade? Olha, a Guarda Municipal, ela se faz presente também nas campanhas educativas. Como nós tivemos aí no final do mês agora, na semana que teve do motociclista e do motorista. A Guarda Municipal se faz presente também para tentar educar o adulto. Porque nós sabemos que o que vai educar o adulto é a autoescola. O agente da Guarda Municipal, ele é o fiscal da lei. Ele é o fiscal da legislação. Mesmo assim, nós colocamos o agente na rua para poder tentar fazer uma mediação, tentar fazer uma abordagem educativa para que esse condutor se conscientize e deixe de cometer irregularidade. Então, ela se faz presente. A Guarda Municipal, eu sou defensor da Guarda Municipal, eu vivo aqui, eu sei das nossas dificuldades, eu sei dos nossos objetivos. A Guarda Municipal tem, na sua essência, a natureza de trazer a população para perto, de trazer o melhor para a população. Ela tem, quando o agente de trânsito se dispõe a estar na rua, porque ele quer levar o melhor. Ele não sai daqui, olha, eu vou notificar tantas pessoas hoje. Ele vai para a rua para poder atender melhor a população. Isso aí é uma consequência. A nossa participação nas escolas, ela é fundamental. A nossa participação nas campanhas educativas é fundamental. A nossa fiscalização contínua, ela é fundamental. Então, nós temos que estar procurando capacitar esse servidor, conversar com esse servidor para não cometer nenhum tipo de irregularidade, para que não haja nenhum tipo de entendimento errado. Por isso que é tão importante que esse servidor esteja na sala de aula, para que ele não entre com nenhum tipo de desentendimento da lei. Ele tem que estar entendendo a legislação para melhor atender a população. Porque senão um servidor que não conhece a legislação, ele não pode estar na rua atuando. Então ele tem que conhecer para poder atuar de maneira certa. E quando ele estiver pronto para atuar,
nós vamos colocar ele na rua. Mas, como eu falei, é uma bandeira nossa, qualificação, preparação e atuação. Isso aí que nós vamos levar. O Arnaldo, pegando um gancho nessa questão do ordenamento, deixa eu entender melhor aqui, o comandante, o que se passa por esse ordenamento? Por exemplo, vou tentar um ponto mais crítico aí. Por que nós não temos guardas, ou pelo menos viatura, enfim, de repente até de moto, enfim, essa coisa de equipamento aí foi o que o senhor falou. Precisa melhorar. Mas por que não temos ainda guardas em pontos cruciais aí para desafogar o trânsito e para pegar que eu digo com orientação primeiro, se é que é possível orientar ainda, né? Tipo na 21 de abril, com Rua do Gás, no horário pelo menos de rush, de meio-dia, de 18 horas, porque ali você está na fila para descer pela Rua do Gás, sentido 28 de março, pela 21. É um verdadeiro inferno, porque faz a fila dupla, achando que a pessoa vai... Porque ali você tem duas opções, ou sobe, sentido Ponte da Lapa, ou desce, sentido 28 de março. E ali a pessoa vai no sentido que vai subir a Ponte da Lapa, e quando chega lá na frente, ele entra na frente dos carros, aproveita que o sinal da 7 abriu, com a Rua do Gás, né, e vai naquele trechinho de contramão. Eu estou dando um exemplo, tem vários outros aí que podem ser citados. E por que a guarda não consegue manter ali alguns dos seus componentes? Então, como eu falei com você, há 3 meses que eu estou de volta à frente da guarda, com esse novo desafio, e uma das coisas que eu fiz foi apanhar um veículo descaracterizado e sair percorrendo esses pontos. Uhum. Aquele ponto ali é um ponto realmente que esse condutor que ele pega na fila que vai subir a Ponte da Lapa e entra muitas das vezes na contramão ali, foi um dos pontos que nós já detectamos. Tem outros pontos na 28 de março que nós já detectamos. Mas só que eu só vou botar esse servidor na rua depois que eu tirar ele da sala de aula. Como eu falei, hoje nós temos em torno de 30 servidores na sala de aula. Aí, por isso que o nosso trânsito hoje, efetivo do trânsito, está reduzido. Porque esse servidor, quando sair, aí nós vamos aplicar ele no local que tem que ser aplicado. Seja no trânsito, seja no policiamento preventivo, aí nós vamos ter esse servidor na rua. Aí, atendendo esses pontos críticos. Porque você citou um ponto crítico. São vários, na Beira Valão, na Beira Rio, em diversos pontos da cidade, nós detectamos algumas falhas que têm que ser sanadas. Essas falhas, elas vão ser sanadas, mas com o servidor capacitado. Eu não vou pegar um servidor, tirar o servidor do posto, que ficou lá esses 10, 15, 20 anos, e botar ele para atuar no trânsito, muitas das vezes, sem saber o que fazer. Ou, mesmo que ele tenha feito uma qualificação de formação na época, mas ele está desatualizado. A nossa formação, do curso de formação, ela é uma base para nós termos um entendimento. Aí depois nós temos as nossas formações específicas, como do Grupamento de Operações Especiais. É um curso específico. O curso para atuar no trânsito é um curso específico que eu quero levar para todos os servidores. Porque o servidor, ele não tem que, muitas das vezes, ele está no centro de saúde, por exemplo, ou então num posto, e ali na frente tem a fluidez de trânsito, ele tem que saber o que ele pode fazer, o que ele tem que fazer no caso de necessidade de intervenção do município. Esse servidor não tem que ficar olhando por cima do muro, esperando chegar reforço para poder atuar. Ele tem que saber o que ele pode fazer. Aí, quando eu tiver esse servidor pronto para isso, ele vai estar atuando. Muitas das vezes ele está na Praça Salvador, trabalhando num posto, numa repartição pública, aí tem uma necessidade da intervenção do município, ele tem que estar preparado para fazer aquela intervenção. O que a gente vê hoje é diferente. O servidor está no posto, está numa repartição pública,
tem necessidade de uma intervenção, ele liga o 153 para a nossa central, solicitando que vá até o local uma viatura de trânsito para poder atuar. Eu não quero isso. Se ele é um servidor da guarda, ele tem que atuar ali como guarda. Ele tem que atuar como agente de trânsito. Ele tem que atuar na proteção das pessoas. Ele tem que atuar na proteção do patrimônio público. E não ficar restrito olhando por cima do muro. Ele tem que fazer a sua participação. Aí nós vamos ter a gente na rua trabalhando, mas capacitado. E nesses pontos aí você pode ter certeza que daqui a um mês mais ou menos, eu te garanto que vai ter servidores da guarda atuando para melhor fluidez de trânsito. Eu vou trazer aqui, Nogueira, mais uma pergunta do grupo, né, a pergunta do Sávio. Ele pergunta o seguinte: a Guarda Civil Municipal tem algum poder de atuação contra os abusos das lotadas, que, por exemplo, usam a Avenida 15 de Novembro, fazendo ponto em local de estacionamento proibido? Vagas de idosos e deficientes físicos são constantemente violados por motoristas sem o uso de credencial de permissão. Se ligamos e comunicamos, ninguém comparece. Por quê? Aí ele complementa: onde estão os guardas? É raro encontrar uma viatura cumprindo o seu papel. E quando passam por irregularidades, não atuam. Aí a opinião dele decepcionante. Queria que você falasse sobre essas questões, por favor. Eu não posso responder o que vinha antes da minha gestão. Porque hoje, na minha gestão, se o servidor for chamado para ir ao local e ele não cumprir a sua etapa, o seu papel, ele vai ser punido. A pessoa que solicitou tem o direito de vir aqui na Guarda Municipal. Nós temos a sessão que vai ouvir esse comunicante, ele vai comunicar que solicitou e a Guarda não atendeu. Nós vamos ver o horário que foi isso, nós vamos ver o dia que foi e quem estava responsável pelo aquele setor. E com certeza esse servidor vai ser chamado e vai ser penalizado. Porque da mesma forma que eu quero o melhor para o meu servidor, aquele que andar errado vai sofrer também as sanções administrativas. Ele não está aqui acima da lei. Se a legislação diz que é para ele ir ao local e atuar, ele vai até o local e atuar. Nós temos a central, que é o 53, onde todos é um canal aberto para a população, que pode estar fazendo suas reclamações, as suas solicitações, e quando ele fizer isso, o guarda tem que ir atender. Se o guarda não for atender, é direito dele, com quem que eu estou falando, anotar o horário, o nome do operador, e vir aqui fazer essa queixa. Aí o operador vai dizer: não, eu determinei que a viatura tal fosse até o local. Se a viatura não foi, esse servidor, ou então que ele foi até o local não cumpriu o seu papel, ele vai ser penalizado. Mas o que eu quero não é penalizar o servidor. Eu quero que o servidor tenha consciência que ele tem que ir ao local e sanar essa irregularidade. Ele tem que ir até o local e sanar essa irregularidade. Hoje nós estamos com um efetivo reduzido, até mesmo por conta da sala de aula que nós tínhamos. Até agora formou um grupo que foi na sexta-feira, onde teve a presença do diretor do Detran, o presidente do Detran, onde nós tivemos mais uns guardas que estavam há uma semana na sala de aula, que já estão voltando para as ruas hoje para poder atender. E até o meado do mês, nós vamos ter mais servidores na rua para poder atender essas demandas, que são os servidores que vão se formar agora no dia 16. Dia 16 nós vamos ter uma formação de alguns servidores que estão na sala de aula e posterior a isso eles vão estar na rua atendendo também. Mas não adianta nada botar o servidor na rua despreparado. Não podemos fazer isso. Isso é uma falha grave. Você colocar o servidor na rua sem a qualificação ideal de atender é uma falha grave. E é uma falha que eu não quero cometer. Bom, eu volto aqui na pergunta do Sávio. Sim, pois não, Arnaldo. Com relação a essa questão de lotadas, segundo ele, na Avenida 15 de Novembro, a Guarda tem poder de fiscalização quanto a isso? Atua quanto a isso? Como funciona? A Guarda tem poder de atuar no trânsito, salvando aquelas hoje, ainda aquelas competências do Estado, que nós, no futuro próximo, nós vamos atuar também, mas salvando essas prerrogativas do Estado, o município ele tem parada, estacionamento, circulação, compete ao guarda sim. Como eu falei, se ele ligou para a guarda e comunicou que está tendo essa irregularidade, e o guarda foi ao local e não fez nada, esse guarda está passível de ser penalizado. Mas ali compete ao guarda sim.
nós detectamos alguns locais que estavam cometendo essa irregularidade, como atrás da Igreja da Morte, como ali próximo a Casa Vídeo ali, onde que algumas vans estavam estacionadas, alguns veículos estacionando em pontos de vans, e vans estacionando em um local que é proibido. Isso aí nós estamos atendendo. Como eu falei, hoje a guarda ela está sucateada de efetivo. O efetivo da guarda, ele hoje ainda estava. É uma demanda que é lenta. Capacitar o servidor é uma demanda lenta. A gente não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Nós temos que ter o servidor em média de 15 a 30 dias na sala de aula para poder esse servidor sair dali tendo noção do que vai fazer. Porque senão ele vai para a rua e fazer errado. Aí se ele fizer errado, o mesmo que liga para cá solicitando a intervenção da guarda, vai ligar reclamando do guarda. Então nós temos que ter na rua preparado. Mas pode ter certeza que nessa 15 de novembro, onde quem está falando, eu vou me encarregar de chamar uma equipe de trânsito e ir ao local pessoalmente. E ali tem um ponto de ônibus ali, logo depois da descida da ponte Barcelos Martins, né? Da ponte de ferro, que ali é bem complicado, né? Logo depois daquela lombada passando pela ponte sentido centro Feira Machado, tem ali o ônibus parado, tem vans parados, e mais adiante, que aí não tem nenhum ponto de ônibus, aí sim é o caso. E é pista de rolagem, né? Você não pode estar parando por ali, não pode fazer, a não ser que seja uma emergência, um carro quebrou, uma coisa, mas fora isso, e aumenta o risco, né, de acidente. Assim como nós temos os motoristas que ligam o pisca-alerta, né, e vai pela contramão. Não é só moto, não, é de tudo que você imaginar, né? Mas é preciso coibir isso de forma correta, né, comandante? Tem pessoas que acham que ligando o pisca-alerta é um salvo-conduto para cometer irregularidade de trânsito. Então, isso que eu falo, não é o número elevado de multas, são a recorrência das infrações de trânsito. Hoje nós temos, quase que dobrou o número de notificações no município. Dobrou, né, porque aumentou o número de irregularidades. Dobrou porque nós aumentamos o número de fiscais na rua. Hoje nós temos mais guarda na rua plana. Hoje, diante dos últimos meses, a guarda hoje ela atua mais. Hoje eu cobro o servidor na rua para ele atuar. Eu cobro como gestor. Se eu, como gestor, eu tenho que atender alguém, esse alguém é o meu munícipe. Então o guarda tem que atender aquilo que eu peço. Atender como? Sair na rua e fiscalizar. Ordenar e fiscalizar. Não é só multar. O papel da guarda não é só multar, ele é ordenar também. Mas ele não pode deixar de notificar. Ele tem que fazer essa notificação. Aí, quando ele vai fazer esse ordenamento e essa fiscalização e essa notificação, aumenta o número de notificações, aumenta o número de multas. Aí vem aqui no portal depois e vê que a guarda dobrou o número de notificações. É porque nós estamos na rua trabalhando. Porque se o guarda estivesse dormindo dentro do posto, não ia ter aumento de notificações. Perfeito. Bom, são 8h43, Arnaldo, como eu anunciava aqui no início do programa, você terá que sair agora, não é? Isso. E então a gente faz uma pausa aqui rápida, eu volto para encerrar com o comandante, outros assuntos ainda, né, pertinentes aí à nossa guarda, e a você, Arnaldo, um bom dia, muito obrigado. Claro, se tiver alguma demanda aí para passar para o comandante, fique à vontade, mas estou só cumprindo aqui o horário, né? E até amanhã às 7, de volta com o Folha no Ar, primeira edição para você. É isso, Nogueira, eu vou ficando por aqui. O que a gente tinha comentado mais no primeiro bloco era a agenda do governador, e amanhã a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, porque nós vamos entrevistar o secretário de Desenvolvimento Estadual, Desenvolvimento Econômico do Estado, né, que é o Vinícius Pará. Então amanhã a gente vai ter muito tempo para falar sobre a agenda, fazer um balanço dessa agenda da semana passada. E foi bom o sinal falhar no primeiro bloco, né, que pelo menos não precisei falar sobre futebol e já foi indo embora. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom, meu. Fazer o que, né, rapaz? Coitado, eles estão sofrendo aí desde ontem, com passeio que eu não entendi o Flamengo no Maracanã, não deu um apagão, o que houve, não sei.
Foi um apagão. Um apagão. Mas eu vou lá, gente. Levino, desculpa ter que sair antes. Eu tenho um compromisso aí em Campos. Já estou saindo, mas muito obrigado a vocês. Desculpa os ouvintes aí pelas falhas. Tá sendo não. Faz parte. Levino, continue aí conosco. Arnaldo, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Você que está em casa também, continue conosco. A gente faz um brevíssimo intervalo e volta para a gente conversar ainda mais com o comandante da Guarda Civil Municipal de Campos, né, o Levino, ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Hoje, nosso 9 de agosto, temos que render nossas homenagens aí à SIC, que está completando 130 anos. Hoje, na pessoa do presidente Leonardo Abreu, né, mas que representa evidentemente todos os presidentes, os nossos votos aí de muito sucesso, de parabéns, né, e que continue essa luta bacana, porque uma entidade completar 130 anos não é fácil, e 130 anos de sucesso, aí é mais difícil ainda. Parabéns à SIC hoje pelos 109 anos. Vamos ao intervalo, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.